Alô galera, boa noite. Sou Ayrton do DCM. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potência. Vou dividir em duas partes. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre história, depois a gente vai falar sobre como funcionam os cálculos. Vou falar de forma reduzida para o vídeo não ficar muito longo, mas no próprio vídeo vai ter o assunto mais abordado. Ok? Vamos lá. Cerca de 2100 a 1580 a.C. se tem aí os primeiros indícios de potência sendo utilizado. Foram utilizados ali com os papiros egípcios. Em 470 a.C., a Hipócrates de Quío é atribuída a utilização da palavra potência. 250 a.C., para mostrar que números muito grandes poderiam ser escritos, Arquimedes escreveu um livro para poder mostrar aos gregos da época que números muito grandes poderiam ser escritos de formas menores. Nicole Oresme, bispo da Normandia, escreveu em seu livro a generalização da teoria das proporções, incluindo o expoente racional, deu regras para combinar proporções que são equivalentes às nossas propriedades de potência hoje em dia. Mas somente em 1637, depois de Cristo, René Descartes criou uma forma que universalizou a utilização da potência. Então é René Descartes que é dado o título aí de criador, entre aspas, da potência. Bom, agora que nós vimos um pouquinho da história, vamos ver como é que funciona na prática a utilização da potência. A potência de expoente natural é o resultado da multiplicação de um dado número por si mesmo, um certo número de vezes, ou seja, é a forma de representar sucessivas multiplicações de um fator, repetido um número determinado número de vezes. O que eu estou querendo dizer? Se a gente tem um número, tem uma base, tem um expoente, o que eu vou fazer? Todo número, se você reparar bem, tem uma base, tem um expoente. Tá? Quando não aparece esse expoente, muito provavelmente esse expoente é o 1. A base é o próprio número em si. Então o que eu faço? Eu pego a base e multiplico ela pelo número de vezes do expoente. Como no exemplo aqui, nós temos o 4 na base e temos o 3 no expoente. Então eu vou repetir o 4 quantas vezes? Vou repetir o 4 3 vezes. Por quê? O 3 está no expoente. Então 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Agora, sempre que o expoente for igual a 1, o resultado será igual à base, igual já acabei de falar. Mas por que isso? Bom, aqui eu tenho uma explicação. Eu tenho dois jeitos de ver isso. Se eu tiver um exemplo, a n mais 1 dividido por a n, se eu abrir esse conjunto, eu vou cortar o a n de cima com a n de baixo, vai sobrar o próprio a1, que vai ser igual ao a. Ou se eu pensar de um outro jeito, lembra que eu falei que a base vai ser multiplicada pelo número de vezes do expoente? Então, se eu multiplicar ele uma vez, não vai ter ninguém mais para multiplicar com ele, né? Vai ser ele mesmo, então. Então, A é igual a 1. Agora, expoente igual a 0. Sempre que o expoente for igual a 0, o seu resultado será igual a 1. Por quê? Olha só. Se eu tenho a n dividido por a n, é igual a eu dizer que eu tenho a n menos n. Agora, pensa o seguinte. Pensa no número 5. Se eu tiver 5 dividido por 5, vai dar 1. Se eu tiver 10 dividido por 10, 1. Se eu tiver a n dividido por a n, vai dar 1. Lembra que eu falei que a n dividido por a n é igual a n menos n? Então, isso vai dar 0, né? Vai dar a 0. Então, se eu tiver a 0, logo tem que dar 1. Expoente negativo. O potência com expoente negativo é calculado utilizando-se o inverso da base e o oposto do expoente. Ok? Por que é utilizando? Olha só. Se eu tiver a 0 sobre a n, é igual a 0 menos n. Ok? Sendo que a 0 é igual a 1. Então, nós temos 1 sobre a n. Quando eu pegar esse n negativo e tentar achar o resultado dele, vai dar a própria multiplicação, só que eu vou ter que jogar ele para baixo e o 1 vai ficar em cima dele. Ok, gente? Agora vamos lá.
Multiplicação de potência de mesma base. Sempre que eu tiver uma base igual, os expoentes eles vão ser somados. Então, se eu tiver duas bases A, com o expoente M e N, eu vou repetir o A e vou somar o N mais o M. Se eu tiver a base igual a 5, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. No caso do exemplo aqui, eu tenho 2 e 3, então vou somar 2 mais 3, que vai ficar 5 elevado à quinta potência. Divisão de potência de mesma base. É basicamente igual ao anterior. Eu vou repetir a base, só que dessa vez, em vez de eu somar os expoentes, eu vou o quê? Eu vou subtrair os expoentes. Tá ok? Potência de um produto. Sempre que eu tiver potência de um produto, ok? Eu vou ter um número como potência e vou ter um que está do lado de fora, ainda elevando o que tiver dentro desse conjunto. Tá? Olha no exemplo aí. B elevado a 5 vezes YA elevado ao cubo. Todos dentro do parênteses, elevado à quarta potência. O que eu vou fazer? Eu vou pegar B elevado à quinta, esse 5 que está aí no expoente, vou multiplicar com 4. O Y está sozinho, né? Só tem só 1 com ele, então vai ser 1 vezes 4, 4. O A tem o 3 no expoente, então vai ficar 12. 4 vezes 3, 12. Então, a gente sempre vai fazer isso. Potência de um quociente, gente. Super tranquilo também. Sempre que eu tiver potência de um quociente, vou fazer da seguinte forma. Todo mundo que tiver dentro do conjunto vai ser multiplicado pelo expoente que tiver do lado de fora, né? O expoente de cada um que tiver dentro do conjunto vai ser multiplicado pelo expoente que está do lado de fora. Da mesma forma que a gente fez no outro. Potência de um expoente fracionário. Vai da seguinte forma. Quando eu tenho uma base e eu tenho um expoente fracionário, você vai pensar o seguinte. Quem está em cima está dentro. Quem está embaixo está fora. Por quê? O M que está em cima vai ficar dentro da raiz. E o N que está embaixo, no expoente, vai ficar fora da raiz. Ok? Potência de uma raiz. É o caminho inverso, tá, gente? É o que a gente fez lá, só que inverso. Basicamente a mesma coisa. Potência de uma potência. A gente já viu lá atrás com o conjunto. E aqui a gente vai ver com um número isolado, tá ok? Vai ser a mesma coisa, ó. Se eu tenho 3 ao quadrado dentro do parênteses elevado ao cubo, vai ser o quê? Vou pegar o 2 e vou multiplicar com o 6. Só com uma observação, gente. Presta atenção. Se eu tiver um número dentro do parênteses elevando um outro, vai ser, como se for no exemplo aí, 3 ao quadrado dentro do parênteses elevado ao cubo, vai ser 3, que eleva 2 vezes 3, que vai ser 3 elevado à sexta. Agora, se eu tiver 3 ao quadrado elevado à terceira, vai ser o quê? 3 à nona, porque o parênteses faz com que haja uma multiplicação normal. Agora, se eu não tenho parênteses, eu tenho um número elevado dentro de outro número elevado, aí vai ser, vamos supor, 3 ao quadrado com o 3 no expoente do 2. Então vai ficar 3 à nona. Agora, se eu tenho parênteses, aí vai ficar 3 à sexta. Ok? Vamos treinar um pouquinho para ver se a gente entendeu realmente tudo que nós explicamos. Vamos lá. Exercício 1. Qual o resultado da potência de nona elevado à quarta? Muito simples, gente. 9 elevado à quarta é a mesma coisa que a gente pegar um 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, né? O que eu falei? Você pega a base e multiplica pela quantidade de vezes do expoente, quer dizer, 4 vezes. E aí nós temos 6.561. Exercício 2. Qual o resultado da expressão 3 elevado ao cubo vezes 8, 8 elevado ao cubo vezes 8 elevado a 1 vezes 8 elevado a 0? Fica da seguinte forma. A gente vai repetir a base e vai somar os expoentes.
Então vai ficar 8 elevado a quarta. A mesma coisa aqui. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Que deu 4.096. Exercício 3. Nós vamos pegar aqui uma expressão, só que dessa vez, em vez de multiplicar, nós estamos dividindo. 8 ao cubo dividido por 8 elevado a 1, dividido por 8 elevado a 0. Então, a gente mantém a base e faz o quê? Subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Menos 0, mantém-se o 2. 8 elevado ao quadrado, 64. No exercício 4. O número de elementos distintos da sequência é o que? 2 elevado à quarta potência, 4 ao quadrado, 4 elevado a menos 2 e menos 4 elevado ao quadrado. Tá, também temos menos 2 à quarta e menos 2 a menos quarta. E ele quer saber o que? O número de elementos distintos da... Para nós fazermos isso é muito simples, é só nós multiplicarmos, aliás, desfazermos aí a potência de cada um, né? 2 elevado a quarta, você vai lá pegar a base, multiplicar pela quantidade de vezes do expoente, fazer isso com todos eles. E aí nós vamos ter a quantidade de números distintos da sequência. No caso, seria a letra B. O valor da expressão B igual a 5 vezes 10 elevado à oitava vezes 4 vezes 10 elevado ao cubo é... Olha só, presta atenção. Aqui eu tenho duas bases iguais, 10 elevado à oitava e 10 elevado a menos 3, e tenho 5 e o 4. Todos estão se multiplicando. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10 elevado à oitava e o 10 elevado ao menos 3 e vou o quê? Vou repetir a base, né? E vou subtrair os expoentes. Vai ficar 8 menos 3 elevado à quinta. O 5 e o 4 eu posso multiplicar eles normalmente. Vai dar 20. Só que 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Né? Então, se nós pegarmos lá o 10 à quinta e colocarmos aí na multiplicação, vai ficar 2 vezes 10 vezes 10 elevado à quinta. Mesma base, somos expoentes. Mantenho 2 e vai ficar 10 elevado à sexta. Tá, ok, gente? Bom, espero poder ter ajudado vocês aí na compreensão do conteúdo de potência. E se gostou, dá um like aí, dá uma curtida. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera. Grande abraço. É isso aí. Valeu.